Final de partida aqui no estádio Passo da Areia, pela Série C, Sport na TV esteve presente, placar 2-2, São José e Tombense, uma partida muito disputada, gol no final. Estamos aí acompanhando todas as competições que envolvem as equipes gaúchas. Boa noite, está entrando no ar mais um Sport na TV. Programa dessa terça-feira com o treinador Christian de Souza. Um grande treinador com um grande currículo que está junto com o projeto, com o Fabiano Dait, todos pelo futebol gaúcho, hashtag. Também tivemos no jogo de ontem São José 2, Tombense 2, Série C. Hoje é um dia que não tem... Hoje apenas o Brasil... Aliás, Brasil de Pelotas e Juventude. Brasil jogou, Juventude está jogando agora. E na quinta teremos Libertadores. Teremos mais informações durante a programação. No final, uma dica. Acompanhe o programa agora. Christian de Souza é graduado em Educação Física e tem pós-graduação em Fisiologia do Exercício. Como treinador, treinou a equipe Sub-23, Sub-20 e Sub-17 do Grêmio e também passou por times como Pelotas, Fragatas, Figueirense, Brasil de Farroupilha, Paraná e Veranópolis. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como vocês sabem, a gente, ainda de forma remota, vocês verão no final do programa uma pequena chamada já. A gente iniciará algumas apresentações ao vivo já, mas a gente tem o prazer, daí, dessa forma, de entrevistar pessoas que seria mais difícil de termos no nosso estúdio. E dentro delas se encontra um treinador renomado já no nosso estado, inclusive já em nosso país, até considerando todo o currículo e as aventuras que ele teve. Boa noite, Christian. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. É um prazer estar participando do teu programa. Sempre que posso assisto, pego uma lasquinha ali dos entrevistados que você traz, né? E é um prazer para mim estar podendo aqui falar sobre futebol, sobre carreira e discutir aquilo que a gente tanto ama. Perfeito. Exatamente. Eu posso dizer para o público que eu conheci pessoalmente o Christian mais agora há pouco tempo, dentro de um projeto que a gente discutiu aqui no programa com o Fabiano Dait, e a gente vai falar um pouquinho disso no final daí do programa também. Mas, Christian, vamos lá, vamos começar com o Christian, a formação. Como se deu a escolha inicial pela educação física? Cláudio, eu tentei jogar futebol, né? Eu comecei cedo, eu sou natural de Quaraí, lá na fronteira do estado. E eu saio cedo de Quaraí, venho para a região da Serra, aqui para um clube, projeto na época de base, aqui em Farroupilha. Começo a rodar em clubes aqui de base, aqui da região, Juventude, Brasil de Farroupilha, Guarani de Garibaldi. Me aventuro também no futsal na época e acabo com 22, 23 anos jogando futsal aqui em Bento Gonçalves, numa equipe já extinta, a antiga Resergue. Era uma equipe bem tradicional na época do auge, né, do nosso futsal da Série Ouro, né, anos 90, final dos anos 90. Com 23 anos, né, a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente começa a se questionar, né, sobre futuro, sobre família, uma série de coisas, né. E nisso surge uma proposta aqui de começar um empreendimento aqui na cidade, com uma quadra de futsal, escolinha de futsal. Eu já estava, né, estudando, cursando Educação Física na faculdade aqui em Caxias, na UFS, e decidi, né, optar pela parte técnica, né. Recebi também, junto a tudo isso, um convite do Clube Esportivo aqui de Bento para começar a trabalhar nas categorias de base. E começo ali em 2001, 2020, 2001, trabalhar já no futebol, no futsal. E tenho uma trajetória longa aqui no esportivo, fico 8 anos no clube, passo por todas as categorias, né, até o profissional. Sou por muito tempo auxiliar permanente do clube. E me forjo aqui no esportivo, me forjo, né, no futebol do interior gaúcho. E daí para frente a gente tem
bastante passagens. Eu vou me lembrar, e talvez a gente, como não se conhecia, em 2003, eu, como coordenador do União, a gente foi disputar o estadual infantil, aí num triângulo, o infantil, em Bento Gonçalves, ainda quando estava para ficar pronto o campo novo do esportivo. Era um triangular, uma tarde. E eu lembro, vocês se classificaram, nós ficamos em segundo, houve empate entre os e tal, e vocês ganharam as 2 partidas. Era o início da estrutura. Eu era o treinador desse time, Sub-15, né? Isso mesmo. 2003, por aí. Isso lembro, mesmo. Eu lembro disso aí. Isso aí. O esportivo estava vivendo um momento de transição, né? Estava terminando a montanha dos Vinhedos, o estádio novo, e a montanha aqui, a antiga, né? A gente já estava nessa época fazendo a mudança do clube para... Eu peguei essa transição, que foi um momento muito, muito marcante do esportivo. Beleza. Mas antes de a gente tocar nos clubes, uma coisa que eu acho que é importante salientar, e isso é uma coisa que ontem eu fui no jogo do São José, em Porto Alegre, conversei com o Juninho, que é o técnico hoje do Tombense, né? Tu tens a chancela A da CBF. Como é que tu sente, antes de a gente ir para os clubes, essa questão dos cursos e das chancelas via CBF? Cláudio, eu participo do primeiro curso que teve em 2009, tá? Na Granja Comaria, a primeira turma. Eu fui o primeiro gaúcho a pagar do próprio bolso, investir. Na época eu consegui uma liberação do Grêmio para ficar lá 25 dias fazendo o curso e conhecendo, né, a ideia. A ideia ela surge, né, baseada naquele modelo de formação da UF. A ideia é muito bacana, um conteúdo bem interessante para a época, né? Muitas novidades. Ali é o momento que a gente tem a grande mudança do futebol, onde o Mourinho lá no Porto, na Inter de Milão, é a época também do Guardiola chegando no Barcelona, uma série de mudanças, né, Cláudio? Tu que é da área, tu sabe, a questão metodológica, né? Sim. O conceito também de jogo, foi toda uma revolução do futebol. E ali teve um choque muito grande de realidade daquilo que a gente fazia aqui no Brasil e da forma como a gente treinava e pensava o jogo, né? Então eu fui para esse curso da CBF. Te confesso que depois o curso foi virando muito comercial, né, e ficando muito caro. De certa forma hoje ele é inviável, né? Para pessoas que não estão já num nível de salário, num nível de profissão elevado, ele se torna realmente muito caro. Para os nossos telespectadores terem uma ideia, para você se formar hoje na Pro, que é a máxima, né? Existe 4 categorias, né? A C, a B, a A e a chancela Pro. Para o cidadão hoje se formar na chancela Pro, ele vai gastar em torno de R$80 mil. Então, é um valor elevado. E isso foi criando uma disparidade, né, com a realidade do nosso futebol, que a gente sabe que 95% das pessoas que militam hoje no futebol vivem de pouco mais de um salário mínimo, né, Cláudio? Sim. Então, essa é talvez a minha maior crítica hoje à realidade do curso. Eu acredito que a própria CBF e as federações deveriam subsidiar boa parte desse valor, porque todos nós ganharíamos. E o futebol, eu vou dar um exemplo, até para acrescentar, até para o telespectador entender. O pessoal sabe que eu já fiz o curso de gestão do Grêmio Unicinos, né? E a ideia era continuar a fazer o da CBF. O valor, só para dizer, o valor do curso equivale a um mestrado de gestão em Porto. Igual o valor. Né? É isso aí. Os valores do curso da CBF hoje eles são compatíveis com os valores do curso da UEFA, né? Para você ter uma ideia. Com toda essa disparidade que a gente tem do câmbio, né? Então se tornou algo pouco acessível. Eu costumo dizer que, na verdade, está servindo para ex-jogadores que tiveram uma carreira renomada e que jogaram em grandes clubes, no alto nível, que estão hoje numa condição financeira favorável, poder fazer o curso. Porque as pessoas e jogadores, né, que jogarem em níveis menores,
se torna praticamente incompatível. Sim, não tem. Inclusive, se formos considerar, não vi agora os últimos meses, né? Até após a pandemia, mas para começar ali, como tu falaste, só para o da base o valor já é muito alto. Um professor de educação física que quer entrar, por exemplo, num Grêmio, no Inter, que é exigido ter pelo menos esse, né? Hoje em dia. Perfeito. Mas vamos lá. Daí, da passagem, essa tua vivência toda, eu acho que pelo jeito tu moras em Bento, né? Isso? Moro em Bento. Isso. Tu fostes para o Grêmio. Nós estávamos comentando até em bastidores antes do programa, né? Pegaste um período bem de transição e de bastante turbulências nas categorias de base do Grêmio. Como é que foi essa primeira experiência? Eu chego no Grêmio no final de 2009, né? Eu pego aquela transição do Duda para o Odoni. O clube vivia um momento político muito conturbado, né? Existiam ali 6 ou 7 grupos políticos que com muita influência dentro dos corredores, né, nos bastidores do clube, um momento difícil, né, para a gente da parte técnica poder trabalhar. Uhum. Quem já conviveu em clube grande entende o que eu estou falando, né? A gente precisa de um ambiente favorável para poder desenvolver o trabalho lá dentro de campo. Mesmo assim, foi uma experiência fantástica. Foram pouco mais de 3 anos, né, dentro do clube, se conhecendo a estrutura, se conhecendo muitas pessoas, né, importantes, pessoas que realmente agregaram, né, para minha carreira. Foi uma primeira experiência em clube de maior vulto, né? Uhum. E foi fantástico. A gente se sofreu bastante, né, mas se aprendeu muito também. E hoje eu devo muito daquilo que eu tenho como lastro, né, de carreira a essa experiência no Grêmio. E daí, dessa tua passagem, vamos para Pelotas, né? Eu acho que Pelotas é bom porque tu primeiro vai para o clube, na base, e depois assume a coordenação do Fragata, que foi muito forte esse projeto do Fragata. A gente até comentou um pouco, eu até tinha uma visão e tu contou até um pouco mais disso. Relata para nós o que é uma visão disso, de um trabalho sério encarado na base. Fragata nasce do sonho do Emerson, né? O Emerson Ferreira da Rosa, o nosso ex-capitão da seleção brasileira, que até então eu conhecia apenas como um grande jogador, um jogador que tinha 14 anos de Europa, só jogou em grandes clubes, né? Uhum. Mas no fim dessa passagem minha no Grêmio, eu conheço o Emerson. O Emerson tinha deixado de jogar bola fazia muito pouco tempo e vem para o Grêmio para conhecer um pouquinho de gestão, conhecer um pouquinho dos bastidores do futebol. Ele tinha esse projeto, já estava no começo da construção da parte física lá estrutural do Fragata, né? E ele nos conhece no Grêmio. Quando eu falo nós, não é na terceira pessoa, mas conhece um grupo, né, de profissionais que estavam no Grêmio, parte de gestão, parte técnica também, e nos convida quando a gente acaba saindo do clube, né? Ele nos convida para tocar esse projeto lá junto com ele, ajudar, prestar uma assessoria no primeiro momento, seria meio que à distância. Mas logo a gente se encanta, né, pela ideia, se encanta principalmente pela pessoa do Emerson, né? Um cara sensacional. Quem já teve o prazer de conversar 5 minutos com o Emerson percebe que ele é um cara diferente, né? Acima da média, cognitivo, caráter. E a gente aceita o desafio e nós mudamos aí em 5 ou 6 profissionais da base do Grêmio, nós mudamos lá para Pelotas e começamos, né, a desenvolver todo aquele projeto. Foi um dos primeiros clubes no Brasil a conseguir a chancela de formador. A gente atingiu todas as normas, né, exigidas. Na época, eu não sei como é que está agora, eu participei disso muito e na época eram 28 normas, né? Uhum. Era algo muito agora complexo. São 42, só para a gente dizer. Então, era muito complexo, envolvia muitas áreas, né, do treinamento, muitas áreas da questão social também, administrativa, mas foi muito bacana. O projeto começou de vento em polpa, né? A gente rapidamente aí em 2 ou 3 anos o Fragata consegue se tornar a terceira força, batendo já de frente com Juventude, com o próprio Progresso, né, de Pelotas, que tinha uma tradição muito grande, né, de formação e até hoje tem. E isso seguiu, eu acabei também saindo, outros profissionais chegaram,
né? A gente já recebeu convites de outros times, sair, mas sempre tive uma ligação muito grande, né? Por me fazer parte formadora daquele projeto. O Emerson tinha uma parceria forte com a Roma fazia um aporte financeiro bastante importante, né? A Roma, acho que em 2015, 2014, ela é vendida para um grupo de investidores americanos e acaba encerrando todas as parcerias que tinha pelo mundo, né? E o Fragata foi uma delas. E acabou sofrendo muito na questão econômica. O Emerson ainda mantém o projeto por mais 2 anos, pagando dos próprios recursos, né? E a gente sabe que no Brasil tudo é despesa, vai contra o empreendedorismo, vai contra o formador de emprego. E cansou, né, Cláudio? Cansou, os gastos eram enormes. Ao mesmo tempo, o clube vinha formando jogadores, né? Colocando jogadores no mercado, que hoje estão aí em grandes clubes. Mas uma pena que foi um projeto que, a nível metodológico, a nível conceitual de jogo também, já tinha uma cara bastante diferente daquilo que era habitual no Brasil. E era um projeto que vinha dando certo. E nisso o Emerson recebe também, na mesma época, ele recebe um convite para ir trabalhar nos Estados Unidos e tudo acaba culminando, né? Crise econômica, o clube já tinha uma despesa enorme por mês, porque alojava mais de 60 atletas, mais de 30 funcionários, e acabou, né, pelas circunstâncias que a gente já sabe, né, da dificuldade do nosso país, tendo que encerrar as atividades. Hoje ele aluga lá toda a estrutura para o Brasil de Pelotas. Para encerrar esse primeiro bloco, daí vamos falar do Christian saindo do estado e indo para o Nordeste, assumindo a base do Ceará primeiro. Como é que foi essa? Porque já começa uma outra visão. Antes eu passo 1 ano e pouco no Figueirense. Ah, beleza. Eu assumo como treinador do Sub-20 do Figueirense. Uhum. E depois eu vou pro Ceará. Eu vou pro Ceará também como treinador do Sub-20. 2 experiências fantásticas, né? Outra realidade, outra cultura de futebol, outras pessoas também. O Nordeste e o Norte é completamente diferente da nossa realidade aqui, em todos os aspectos econômicos, culturais, clima. E os clubes e o futebol não é diferente. Né? Então foram 2 experiências fantásticas. No Ceará também eu tenho uma chance de assumir o profissional, faço um campeonato cearense, faço um início de Série B, faço Copa do Brasil. Também, né, tenho a possibilidade de conhecer clubes, conhecer estruturas. E foi também uma experiência muito bacana que guardo também com carinho e me ajudou muito na minha formação. Beleza. Nós vamos rapidinho para os nossos comerciais e já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta terça-feira, 20 de outubro, um grande convidado, treinador Christian de Souza, que já teve uma grande vivência. No primeiro bloco, a gente contou os primeiros passos e iniciando a parte de passagem do categorias de base para o profissional, aonde ele substituiu o Ceará
entrou e já assumiu a equipe adulta, mas a partir de 2017 começa a assumir equipes profissionais. Vamos começar primeiro. Experiência do Acre. 2 anos que tu tivesse passando lá. Como é que é no Acre? É calor. É um lugar que tem uma peculiaridade do clima, né? Muito quente, umidade relativa do ar muito alta. Para se treinar, para você ter ideia, Cláudio, treinávamos às 7 horas da manhã até às 9h30, no máximo. De tarde, né, já era bem difícil de treinar. E o outro turno de treino era o final da tarde, tarde e noite, lá depois das 19 horas. Mas é um estado apaixonado por futebol, pessoas maravilhosas, um povo que me recebeu muito bem. Depois eu volto, né, para o Rio Branco, eu tenho 2 passagens no Rio Branco. E é um clube que eu tenho muito carinho, mas um estado com as suas dificuldades, né, de gestão, de questão financeira, dificuldade muito grande da distância, né? E lá é bom para nós profissionais porque tem calendário, né? Foi uma das minhas escolhas ir para o Acre na época, foi por causa do calendário. As equipes de lá, elas disputam as divisões inferiores aí do Brasil, tem Copa do Brasil, tem a Copa Verde lá, que é um campeonato da região norte, que é muito interessante também. Então foi uma das minhas escolhas, mas sempre com uma dificuldade tremenda quando tinha que se viajar, né? Para você ter uma ideia, o único voo que sai do Acre, não sei como é que está hoje, mas o único voo que saía do Acre para o centro do país era às 3h30 da manhã. Então, tu imagina com os jogadores, né? Jogar, por exemplo, em São Paulo, às 20 horas de uma quarta-feira, você saía na madrugada de quarta do Rio Branco, viajava a madrugada toda, chegava de meio-dia no local do jogo, né? Os jogadores não dormiam. Então, é uma das dificuldades dos times acreanos. Mas é um futebol que acontece, é um futebol apaixonado da torcida. Tem 2 arenas lá, para quem não tem ideia, e pode até depois pesquisar no Google, tem 2 arenas sensacionais para a prática do futebol. E é um povo apaixonado pelo futebol e tem equipes tradicionais, é o Rio Branco, é o Atlético, é o Galvez. Isso. E acontece, o futebol no Acre, ele acontece. Eu até vou complementar que os 3 estão esse ano na Série D, que tu falaste, e o Rio Branco e o Galvez estão entre os 4, por enquanto, na sua chave, né? Estão se classificando. O acreano que não está tão forte, mas o Rio Branco deu de novo uma crescida e fortaleceu. Mas tivesse uma passagem muito interessante, antes de a gente falar do projeto maior, no Paraná Série B, 2017, correto? Isso. Eu saio do Rio Branco, recebo o convite do Paraná Clube, né? Chego no final do estadual, terminamos o estadual e começamos a preparação para a Série B do Brasileiro. O Paraná fazia 10 anos, né, que não tinha acesso. Clube extremamente difícil na parte política também, complicado. Eu acho que é o mais difícil lá no Paraná é o político, né? Talvez a maior torcida, se eu não me engano, é maior que o próprio Atlético Paranaense. Sim. A torcida apaixonada, mas com muitos grupos políticos, com muita influência de organizadas, e um ambiente bem difícil de se trabalhar, com uma infraestrutura muito bacana. E um clube sempre muito conturbado na questão financeira, né? Pagamento de salários. Mas a gente consegue lá desenvolver um trabalho e consegue iniciar, né, a Série B do Brasileiro, uma boa campanha, fizemos uma boa Copa do Brasil também. Fomos eliminados nas quartas de final pelo Atlético Mineiro, em 2 jogos bem parelhos, né? Ganhamos em casa, acabamos perdendo fora. E na Série B do Brasileiro também, vinha sempre ali entre os 4, né? Entre os 4. Daí aquelas coisas da bola, né, Cláudio? Quando tive as 2 primeiras derrotas seguidas, um treinador que chega lá ainda desconhecido, questionado por vir do Acre, né? Tinha uma série de questionamentos, né, por essa questão. E quando eu tive 2 derrotas seguidas, bastou, né, para haver uma troca. Mas fiz 22 jogos, né, da Série B do Brasileiro, um total de 38. O clube acaba subindo, né? Vem o Lisca depois no meu lugar, o Lisca acaba durando pouco também.
E acaba o meu auxiliar na época do clube, o Matheus, acaba tocando até o final e a gente, eu posso dizer a gente, né? Participei claro. também da campanha, acaba tendo acesso depois de 10 anos para na volta à Série A do Brasileiro. Daí, isso aí foi uma... Eu te alavanquei nisso porque tem outras passagens, mas eu queria destacar porque o nosso programa é curto. Tu entras no projeto do Cianorte, que é um dos projetos modelos. Hoje a gente, quando fala em estruturação tanto de base quanto de preparação para um profissional, aonde o Fernando Carvalho é um dos seus comandantes, idealizadores. Como é que foi essa? Eu participo, a convite do Fernando, eu participo de uma série de entrevistas, né, para ocupar o cargo, né, de treinador. Foi no ano de 2018, final de 2018 para 2019. Né? O clube estava construindo o seu novo CT, moderno, fantástico CT de treinamento. É um clube que, não tenho a menor dúvida, em pouco tempo vai estar no cenário nacional, né? Por tudo que envolve as pessoas que estão tocando o projeto, extremamente profissionais. O Fernando, não preciso dizer, né, Cláudia, chovendo molhado, né, da sua capacidade, seu conhecimento. Uma pessoa que eu apenas admirava à distância, como se fosse uma espécie até de ídolo, né, para a gente do futebol, de gestão, de personalidade, né? E tive a honra aí de poder conviver com ele por quase um ano. Aprendi muito, uma pessoa sensacional, conhecimento ímpar a nível de futebol e de gestão. Também foi uma passagem muito interessante, também me agregou muito à minha carreira e sou eternamente agradecido a eles. Beleza. Tu estavas no Veranópolis até a pandemia chegar, né? Aí veio a pandemia, parou o futebol. Daí vamos agora para a discussão, que é o que tu vens participando em conjunto. Acho que o Fabiano citou um pouquinho, mas acho que tu poderias retomar, porque faz um mês até esse programa, essa história de como a gente pode pensar o futebol para um ano todo, um futebol envolvendo todo o interior. Como é que é essa ideia que o grupo de vocês está encampando? A gente começa, logo que termina o campeonato, ele é suspenso, né? Passam-se ali 15, 20, 30 dias, começa a haver um movimento dos jogadores do campeonato, né, da divisão de acesso. Os jogadores começam a se mobilizar pelas redes sociais, começam a questionar a volta ou não do campeonato. E a gente conversando, eu e o Fabiano Daitz, somos muito amigos há muito tempo e sempre travamos muitas conversas, muitos embates, né, acerca do futebol e da realidade, e calendário e emprego, né, e tudo vem muito junto, né? E o tempo vai passando e a pandemia vai mostrando que ela não veio para 15 dias, não veio para 20 dias, veio para um tempo maior. A gente começa a ver os nossos jogadores e pessoal do futebol, funcionários, massagista, roupeiro, todo mundo muito aflito, né? Com muito medo, né? Do que se ia acontecer, a volta ou não do campeonato. A gente começa a perceber a dificuldade, né, das federações, e com a Gaúcha não foi diferente, a dificuldade de poder voltar à primeira divisão. Nós começamos a conversar, e nisso entram outros amigos, né? Paulo Porto, Fabiano Borba, Daniel Franco, Badico, Vink. A gente começa a ouvir uma série de profissionais, treinadores, né? Todos eles treinadores. E a coisa começa a se estender, começa a chegar nos preparadores físicos, começa a chegar em todo aquele rol de profissionais que estão, né, no futebol do interior. Que é muita gente, né, Cláudio? Às vezes o pessoal que fica... mais o torcedor, em geral, ele não tem a noção e a realidade de quantas pessoas envolvem, né, o futebol mesmo, esse futebol nosso do interior, né? E as coisas começam vamos começar a perceber, vamos começar a estudar o caso, né? E a gente vê que a dificuldade não era só no ano da pandemia. A dificuldade do futebol como um todo no Brasil, e o futebol do interior, para 95% das pessoas, ele é de dificuldade de desemprego, principalmente no segundo semestre, muito grande. A gente tem números aí assustadores. E nisso sai aquela pesquisa da Pluri Consultoria,
A pesquisa da Pluri, ela é divulgada bem nessa época e traça um raio-x da realidade do futebol brasileiro, futebol de clube pequeno, né? Do clube médio pequeno. E ela é alarmante, né? Quem já teve a oportunidade de ler o material fica abismado, chega ao ponto de apenas 30% do calendário anual dos 12 meses é ocupado por nossos clubes, né? E de 650 clubes que estão em atividade anualmente no Brasil, apenas 120 clubes jogam mais de 6, 7 meses. O resto é atividade de 3, 4 meses no máximo. E isso gera um desemprego em massa, né? Nós acompanhamos aí, em todos os anos, a gente tem uma pandemia por ano. Sim. Só que nós não nos dávamos conta, porque a gente estava sempre envolvido, trabalha num lugar, vai para outro. Graças a Deus, esses 4 profissionais começam a levar mais a sério a pesquisa. São profissionais que tinham mercado, que giravam de um lado para o outro, iam para o estadual, voltavam para uma divisão de acesso. Então, a gente nunca tinha parado. E a pandemia nos fez parar, né, para refletir e pensar. E estudar. Acima de tudo, estudar a causa. E começar a buscar números, começar a averiguar o que era a realidade do nosso futebol brasileiro. E a gente, cada vez que ia tendo acesso a um material novo, a números novos, a gente ia se assustando mais ainda. Íamos ficando mais preocupados. E fomos buscando, né, jornalistas, fomos buscando acadêmicos, buscamos a federação, buscamos os dirigentes de clube, fomos alertando e fomos mostrando a eles aquilo que era a nossa realidade. E que poucos, né, ou a grande maioria não se dava conta. E nisso surge esse nosso movimento, essa nossa ideia, né, que nada mais é do que chamar todos para discussão, chamar as partes envolvidas, ter a nossa federação como parte principal, fomentadora dessa discussão, lá dentro da federação, porque, sem dúvida nenhuma, eu acredito que seja uma das partes, né, mais afetadas, interessadas e afetadas, né? Sim. Porque ela é afetada também. Se o futebol não está forte, a federação também é uma das partes que vai ter dificuldade. Então, começou assim o nosso movimento. Então, para dentro dessa parte que nós estamos aí, chegando agora perto do final do programa, queria que tu dissesse, assim, dentro desse projeto aí, como é que tu enxerga agora esses próximos 3 meses que a gente tem ainda do final do ano, se a gente vai conseguir dar um andamento, ou de que maneira tu consegues enxergar que os demais estão se interagindo. Queria um panorama teu, tua opinião. Cláudio, a gente está numa fase do nosso movimento de ouvir os dirigentes, né? Estamos indo para o interior a convite dos próprios dirigentes, porque começou a ter muita divulgação e as pessoas começaram a se interessar e querer saber do que se tratava. Então, nós estamos nesse momento, indo ao interior, ouvindo dirigentes. O documento ele não está pronto, né? E dificilmente estará, ele vai estar sempre em construção. E a gente está nesse momento, né? Ouvindo as pessoas, muita gente se envolvendo, né? A receptividade da parte diretiva está sendo fantástica, até te digo, me surpreende, porque está todo mundo observando e vendo que esse modelo de gestão que nós temos hoje dos nossos clubes do interior, eles não vão se sustentar por muito tempo. A gente precisa voltar a falar de futebol de base. O nosso tema ele é muito maior que o calendário. O calendário é uma das partes. Mas o principal é a nossa formação, nossa criança. Nós estamos perdendo esse espaço para clubes de fora. Hoje a gente vê nossas crianças nas ruas com a camisa da Inter de Milão, do Barcelona, do PSG. Nós temos hoje franquias desses clubes entrando no estado. Nós não formamos mais... Não são poucas não são poucos, né? Em cidades aqui da Serra, eu posso afirmar para vocês, eu sou da área aqui de escolinhas. Hoje tem a Juventus, tem o PSG, tem o Real Madrid, se tornando maiores que os clubes da Serra, em suas categorias de base. Nós não estamos mais formando jogadores como a gente era tradicionalmente, um formador no interior gaúcho. Te pergunto, qual é o último jogador gaúcho, naturalizado, de origem gaúcha, que o Grêmio Internacional formou? Bom, agora lá vou eu, gremista, primeiro falar. O Inter faz tempo que não forma valendo. Do Grêmio, os principais nomes gaúcho. Que foram agora não são gaúchos. Arthur, Matheus Henrique, Wallace, todos eles vieram do interior, Paraná, São Paulo, Ceará.
Perfeito. O nosso último jogador gaúcho formado pelo Grêmio é o Douglas Costa. Eu digo jogador gaúcho assim que vira jogador exponencial, né? Vira ativo para o clube, né? Isso. Chega a seleção brasileira, seleção olímpica, digamos assim. O internacional, o último é o Dourado. É. E existe uma lacuna muito grande. Então, os últimos 10, 12 anos, nós não estamos mais formando jogador do interior, que era uma marca do futebol gaúcho. Do interior gaúcho sai Renato Gaúcho, sai Arilton, sai Carlos Miguel, sai Daniel Carvalho, sai Tyson, sai... Vamos lá, nós temos inúmeros, anos 80, anos 90, inúmeros jogadores. Anderson Paul, Gavião, né? Todos os jogadores do interior gaúcho que chegam na base de Grêmio e Inter, vindos de clubes do interior gaúcho. Nós não estamos formando mais. Outro dado estarrecedor que vem das nossas pesquisas, Cláudio. Brasil de Pelotas, sabe quantos jogadores gaúchos tem hoje no seu plantel de 35 jogadores? O time da Série B, eu ia comentar antes. Se for olhar Juventude e Brasil, eu não sei se dá 15%. Não sei, não. Estou chutando, tá? É menos que isso. O Brasil de Pelotas tem apenas 3 jogadores de origem gaúcha. Pô, o Brasil de Pelotas era identificado, né, com o interior. O Brasil de Pelotas era a cara do futebol gaúcho. Jogador aguerrido, alma charrua, pegador. Juventude, a mesma coisa. As grandes equipes do Juventude sempre tiveram muitos jogadores do interior gaúcho. Se destacava em times menores e Juventude Brasil contratava. Esse é o histórico. Então, é muito grave. É muito sério. É preocupante. E quando a gente começa a ir a fundo e pesquisar e olhar, é muito preocupante. Então, a gente, na nossa pequenez, né, de treinador, o treinador é a parte mais sensível do sistema, né, Cláudio? Da engrenagem é a peça mais frágil. A gente está chegando ao nosso limite. Né? Daqui para frente, a gente não tem mais o que fazer. A gente até mesmo não tem formação, né, para saber qual é a saída. A gente entende da dificuldade. O ano da pandemia é um ano que a gente tem que cortar, né? Foi um ano apagado. Mas não é só a pandemia. A gente vem tendo uma pandemia por ano há muito tempo. E a gente precisa jogar mais, a gente precisa voltar a ter categorias de base forte, a gente precisa ter mais torcedor identificado com clubes do interior. Aqui em Bento Gonçalves, vou te dar um exemplo de Bento. Bento Gonçalves, quando tem jogo da dupla Grenal, quando tinha público, saía em torno, de Grêmio e Inter, tá? Em torno de 1.500, 2.000 pessoas de Bento para Porto Alegre, para assistir jogo. E o esportivo não consegue mais colocar mais que 800 pessoas no seu estádio. Então, isso é um fato... Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é menos que isso ainda. Menos que isso. Então, a gente precisa acordar. Né? Nós precisamos acordar, a gente precisa que as partes envolvidas se envolvam nessa discussão, nós precisamos criar essa discussão. Nós, treinadores, não temos a capacidade de achar saída. Nós não temos essa capacidade. É muito grande, é muito complexo o problema. Nós precisamos da ajuda de todos. Imprensa, meio acadêmico, a gente vê o meio acadêmico como principal parceiro dos nossos clubes do interior. Nós precisamos trazer a universidade para dentro dos nossos clubes. Um outro setor que está sendo muito prejudicado pela falta de jogo e de calendário é a arbitragem. A gente vê relatos de árbitros gaúchos tendo que ir para outros estados para poder ter oportunidade. Então, o problema ali... Vou te dar só um pequeno exemplo. Eu tenho ido agora nos jogos por causa da TV, acompanhando Série C, B, feminino, base. São sempre os mesmos. 4, 5 árbitros, bandeiras uns 10. É o que a CBF escala e deu. Quais são os treinadores gaúchos que nós temos hoje nos times em atividade? Poucos, né? Pouquíssimos. Poucos. Então, assim, nós somos um celeiro de profissionais. Né? Se tem algum estado que revela treinadores, é o Rio Grande do Sul. Se tem algum estado que revela bons árbitros, é o Rio Grande do Sul. Se tinha, há tempos atrás, algum estado que revelava jogadores importantíssimos, históricos para o nosso futebol brasileiro, eram todos gaúchos, a grande maioria. Vários capitães gaúchos da seleção brasileira que ergueram taça. Então, a gente precisa, sim, ter um olhar urgente. Não adianta a gente achar. Quem me disser que está bom para o futebol do interior, legal, Cláudio, me desculpe, não está por dentro da realidade e não conhece o nosso interior gaúcho.
Beleza, Cristian? Infelizmente, nosso tempo esgotou, estourou até. Mais uma mensagenzinha final, 30 segundos tua, para o nosso telespectador. O torcedor também precisa participar disso, né? Acho que o nosso torcedor, a gente está tendo em redes sociais muita informação vinda dos torcedores, muita participação dos torcedores quando a gente dá uma entrevista, muita gente se solidarizando, né, com o movimento. E o torcedor precisa participar mais. A gente ainda tem, sim, torcedores identificados com os clubes do interior. E a nossa ideia, né, que haja, assim, esse movimento, que a gente comece a falar mais sobre isso, porque a gente precisa resgatar clubes centenários, né, que estão hoje ou parados, inativos, ou à beira da inatividade. Se não for feito algo, a gente que conhece bem o interior gaúcho e convive com nossos abnegados dirigentes aí, que a grande maioria são abnegados, colocam o dinheiro do próprio bolso. Se não for feito algo, esse modelo de gestão, nós vamos ter aí uma diminuição tremenda na quantidade de clubes em atividade. Essa é a minha mensagem, que as pessoas se antenem sobre isso e que venham, né, participar da nossa discussão. Beleza. Cristian, hashtag todos pelo futebol gaúcho, né? Isso, esse é a hashtag do movimento. Então, pessoal, acompanhem, vão atrás, esse projeto é sensacional. Eu tenho acompanhado, queria estar mais próximo, mas tenho feito o possível para estar alavancando. E agradeço, Cristian, do coração, a entrevista, essa nossa conversa, o programa hoje, sensacional de conteúdo. A gente está aqui para discutir e mostrar para o povo, para a nossa população, o que está realmente acontecendo e o que pode motivar a melhorar tudo que temos aí por aí. Agradeço e dessa forma encerramos mais um Esporte na TV. E continue agora com a programação da Vale TV. Após essa bela entrevista, rapidinho, não esqueça, quinta-feira, nosso primeiro programa ao vivo. Estaremos com Rafaela Nitz e seu atleta que disputará o Brasileiro Online de Judô. Online. Vamos descobrir isso no programa de quinta-feira.